E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ariel Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque hoje eu quero ter um papo com vocês sobre a equação do foguete e os desdobramentos da corrida espacial que teve no século passado. Porque me diz aí, você já se perguntou como é difícil colocar um corpo em órbita? Pois é muito difícil e a resposta está na equação do foguete. Então é ela que eu quero abordar hoje. Lembrando que eu vou tratar o problema de forma simplificada porque existem diversas outras variáveis e diversas outras complicações que vão surgir em um caso real para se colocar um corpo em órbita, né? Mas os conceitos físicos básicos por trás de colocar um corpo em órbita, eles podem ser muito bem abordados entendendo a equação do foguete. Então, por isso que eu quero tratar dela. Então é o seguinte, em um primeiro momento do vídeo eu quero analisar em detalhes a equação do foguete e discutir um pouco sobre ela. E já em um segundo momento eu quero falar sobre os spin-offs da corrida espacial que teve no século passado e que ajudou a desenvolver diversas tecnologias importantíssimas hoje em dia. A equação do foguete, também conhecida como equação de Tsiolkovsky, nome derivado de um cientista russo, que eu vou colocar o nome aqui na tela, que ajudou a desenvolver ela, em primeiro lugar, aplicada ao contexto de viagens espaciais e movimentos de foguetes no início do século XX, ela ajuda a gente a entender o quão difícil é colocar um corpo em órbita e a construir um foguete de fato, né? Mas, bom, para entender o princípio de funcionamento por trás da propulsão dos foguetes, né, o que o Tsiolkovsky propôs? Ele propôs o seguinte experimento mental. Imagina o seguinte, né? Imagina que você está em um barco no rio, esse barco está parado, sem remos, e você quer chegar à margem do rio. Como é que você vai fazer isso? Para sua sorte, você tem um amontoado de pedras que você está carregando nesse barco para transportar, né? Aí, um jeito de você resolver o seu problema é o seguinte: pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, você pode ir jogando essas pedras para longe do barco e, consequentemente, você joga a pedra para uma direção e o barco vai se mover na outra direção. Aí é o seguinte, pela conservação de momento, tem duas formas de você fazer esse barco ir mais rápido: jogando pedras com massas maiores ou jogando as pedras com uma velocidade maior, certo? Na prática, as duas ações elas vão resultar no mesmo efeito, que é fazer o barco se mover mais rápido. Ou seja, usando o princípio da conservação do momento, a gente pode fazer com que o barco chegue à margem e daí fique tudo tranquilo, né? E caso você queira entender um pouco mais sobre a conservação do momento, eu fiz um vídeo em que eu comento um pouco disso e em que eu vou deixar aqui no card para caso vocês tenham interesse ir lá dar uma olhada. Aí, bom, usando a ideia da conservação do momento, ele chegou na seguinte equação do foguete, que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes na dedução de fato da equação, porém eu vou postar um próximo vídeo em que eu vou trazer essa dedução com um pouco mais de cuidado. Mas por hora, vamos entender o que ela significa, né? O ΔV aqui é a variação da velocidade, ou seja, a velocidade que você quer atingir menos a velocidade que você tinha no início. O VE é a velocidade de exaustão. O que é a velocidade de exaustão? É a velocidade com que as pedras, no caso do nosso barco, né, elas são arremessadas para fora do barco. E MF é a massa final do barco, após a gente jogar as pedras. E MI é a massa inicial do barco com todas as pedras. Então vamos olhar atentamente para essa equação e analisar ela no caso de um foguete, né? Para o caso de um foguete, a gente substitui basicamente o nosso exemplo do barquinho pelo seguinte, né? As pedras seriam o combustível e o barco seria o foguete, que vai ser impulsionado para frente. Então vamos analisar a equação matematicamente e pegar um exemplo real aqui para deixar claro. Pega a missão Apollo 11, que levou a humanidade para a Lua pela primeira vez. O foguete usado foi o foguete Saturno V, e aí cabe aqui a pergunta, né? A gente quer ir daqui até a Lua, qual velocidade a gente precisa atingir para chegar na Lua? Bom, para chegar na Lua, a gente precisa atingir uma velocidade tímida, baixinha, de 38.600 km por hora, ou aproximadamente 31 vezes a velocidade do som. Aí, para que o ΔV da equação do foguete cresça até a velocidade que a gente deseja, quais parâmetros na equação são mais relevantes para a gente alterar? Bom, vamos pensar o seguinte, né? Aqui na equação, a gente tem a velocidade de exaustão multiplicando um logaritmo do quociente entre as massas, inicial e final, certo? De modo que esse quociente entre a massa inicial e final, ele tem uma limitação dada a natureza física do problema, que é a seguinte: vamos supor que a gente tem, vamos lá, inicialmente 100% da massa do foguete e em um momento final a gente tem, 15% da massa do foguete.
O fator que aparece, se a gente calcular o logaritmo desse quociente de massas, ele é muito baixo. Agora, se a gente, em contrapartida, aumentar a velocidade de exaustão, a gente consegue com muito mais facilidade aumentar o ΔV. Então, note que, dada a natureza física do problema, o ΔV ele é mais sensível a alterações na velocidade de exaustão do que se eu mexer na função logarítmica, ou seja, no quociente entre as massas, porque a gente tem essa limitação física, como eu citei, por exemplo. Então, resumo da história, né, se a gente quer aumentar o ΔV, no caso aqui é mais fácil aumentar a velocidade de exaustão, ou seja, a velocidade com que o combustível ele é ejetado, do que mexer no quociente de massas. Só que aí entra num outro ponto que eu quero destacar, que é o seguinte: a gente viu que para aumentar o ΔV é mais fácil mexer na velocidade de exaustão do que naquele quociente de massas, certo? Só que agora eu quero mudar a pergunta para chamar a atenção para um outro detalhe, que é o seguinte: imagina que a gente quer. A pergunta agora vai ser o seguinte, né? Suponha que eu quero levar uma certa quantidade de carga útil aqui para a Lua, no caso. Quanto de combustível eu preciso levar comigo no meu foguete para poder transportar essa carga útil? Aí entra um dos pontos mais críticos da equação do foguete, e por que é tão difícil mandar alguma coisa para o espaço. Porque à medida que você aumenta a quantidade de massa que você quer transportar até a Lua, no caso, aumenta ainda mais a quantidade de combustível necessária para poder levar essa quantidade de massa até a Lua. Por exemplo, eu citei aqui o Saturno V, né, que levou o homem para a Lua na Apollo. E eu falei da relação de massas de 85-15. Ela não foi desproposital. De fato, foi essa proporção de massas que estavam no foguete Saturno V. 85% da massa do Saturno V era só combustível e 15% era o restante, né? Carcaça, motores e carga útil. De forma que, em geral, os foguetes eles têm aproximadamente 90% de sua massa só de combustível, dada essa tremenda necessidade de combustível para poder levar a uma determinada quantidade de carga útil para o espaço. A gente pode ver esse problema também da seguinte forma: voltando para aquela equação do foguete, olha só, se a gente manipular ela e escrever ela de um outro jeito, exponencial os dois lados, a gente vai ter esse resultado aqui. Essa equação ela diz para a gente que a massa inicial ela cresce exponencialmente, dada a variação de velocidade que a gente precisa atingir. Então, assim, aí a gente pode ver o quão problemático é levar um corpo para o espaço, né? E um outro ponto que eu quero chamar a atenção também dessa dificuldade é que é o seguinte: beleza, você está lá construindo o seu foguete. Aí você pega uma determinada quantidade de combustível para levar uma determinada carga. Só que esse combustível que você está levando precisa de mais combustível para levar ele, certo? E esse outro combustível precisa de mais combustível. E assim por diante, certo? Ou seja, à medida que você vai acrescentando combustível para levar o seu combustível, esses combustíveis precisam de mais combustíveis num ciclo vicioso que dificulta tremendamente levar uma determinada carga útil para o espaço. Aí no caso do Saturno V, como eu citei, por exemplo, né, o jeito de contornar esse problema foi fazendo com que da massa total do foguete, né, 85% fosse combustível e 15% a outra carga, né, de modo que nessa carga aí está contando a carcaça, além da carga útil, né, que seria só... Vou colocar a imagem do Saturno V assim, aqui na tela, e de modo que só lá na pontinha é que tinha a carga útil que se queria levar para o espaço de fato. Aí, para facilitar um pouco a vida e aliviar esse problema do combustível, o que os engenheiros responsáveis desenvolveram? Eles desenvolveram foguetes em múltiplos estágios. No caso do Saturno V, ele tinha 3 estágios, em que esses estágios eram compostos de combustíveis, e à medida que esses estágios foram sendo usados, esses estágios eles iam sendo descartados. Aí, para colocar em números para vocês terem uma dimensão, o foguete Saturno V ele tinha uma altura de 110 metros e pesava cerca de 3.000 toneladas. De modo que dessas 3.000 toneladas, somente 43 toneladas era de carga útil que foi levada para a Lua. Aí agora acho que cabe aquela piada, né? It's not rocket science. No caso né?
Então é o seguinte, eu queria pedir para você, caso você esteja gostando do vídeo até o momento, se não for inscrito no canal ainda, se inscreva aqui para poder acompanhar os próximos conteúdos que eu vou postar. E lembra também de ativar o sino das notificações para que o YouTube te notifique quando eu postar outros vídeos. Bom, falando agora sobre os spin-offs da corrida espacial, ou seja, das consequências geradas pela corrida espacial, a gente tem que diversas tecnologias elas foram desenvolvidas para contornar esse problema de ter que colocar muita coisa em um espaço bem pequeno. Aí entra a parte da engenharia e da pesquisa aplicada, né? Com essas restrições financeiras e restrições tecnológicas, de ter que tornar isso possível, ou seja, de levar o homem até a Lua. Como eu cheguei a citar nesse outro vídeo aqui, é importante a gente estar sempre forçando a barreira do conhecimento para poder ir aprimorando cada vez mais as nossas tecnologias. Então, bom, durante a época da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, várias tecnologias criadas na corrida espacial foram usadas em diversas outras áreas. Esse período ele foi marcado por uma intensa competição entre as duas potências da época para ver quem chegava primeiro em determinados objetivos. E para não delongar muito nas tecnologias criadas, porque a lista é longa, eu resolvi me ater a duas tecnologias. A primeira delas foi a criação dos computadores modernos voltados para fins comerciais, como a gente conhece hoje em dia. A NASA ela chegou a trabalhar em parceria com diversas outras empresas do ramo de computação, como a IBM, por exemplo, para desenvolver computadores mais rápidos e eficientes para poder calcular trajetórias de voo espacial e etc. De forma que o computador IBM System, que foi lançado em 1964, ele foi um dos primeiros computadores com finalidade comercial que era capaz de executar várias tarefas e foi amplamente utilizado no setor industrial. Agora, outra tecnologia importante, dessa vez oriunda da União Soviética, foi a criação do primeiro satélite, o Sputnik 1. O Sputnik 1 ele foi o primeiro satélite artificial que foi lançado em órbita no ano de 1957. De forma que os satélites, de forma geral, depois disso, eles foram se desenvolvendo e ocuparam um espaço fundamental em diversas áreas, como comunicação, observação da Terra, mapeamento e etc. De forma que não é exagero falar que os satélites eles foram uma das principais invenções tecnológicas do século passado. E bom, essas duas, né, os satélites e os computadores, são apenas algumas das diversas tecnologias desenvolvidas durante a corrida espacial. E antes de eu continuar, queria lembrar novamente que se está gostando do vídeo, deixe seu gostei aqui e não se esqueça, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, compartilhe com uma pessoa que vai gostar do vídeo também. Agora, concluindo, a gente viu que a equação do foguete ela traz diversas implicações importantes e ajuda a gente a entender os princípios básicos por trás de colocar um corpo em órbita. De forma que eu acho tão bonito esse resultado da equação do foguete, tanto no caso que eu citei mais simples, que é na ausência de gravidade, quanto na presença de gravidade, que, lembrando, eu pretendo fazer um vídeo no futuro a respeito da dedução da equação do foguete. Então, bom, era isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.